aqui a matéria, eu vou ler para vocês e vou explicar detalhadamente. O requerimento, esse advogado é um advogado brasileiro que para o Pavon. Lembrando aos senhores que não é o Atlético que está recorrendo da pena do Pavon, e sim o Pavon. Por quê? Porque ele foi punido, não o Atlético. É na figura dele, pessoal, dele, a punição. Então vamos lá. O primeiro requerimento: declarar que o jogador Christian Pavon efetivamente cumpriu a suspensão de 6 jogos, conforme sanção imposta no processo disciplinar número tal. Então, primeiro argumento, simples, né? Não precisa explicar. Declarar que o jogador Christian Pavon está apto e elegível e em condições para jogar por qualquer equipe que disputar a Copa Libertadores Conmebol de 2022. Terceiro, depois nós vamos dar, tem mais coisa, tá? Caso não entenda, requer a conversão de sanção de 6 jogos de suspensão imposta ao jogador Christian Pavon em medida disciplinar, impondo a obrigação de prestar serviços comunitários através do futebol, de acordo com o artigo 7.2 do Código, a linha G, do Código Disciplinar. Isso aqui é muito comum, né? Você pega pequenos casos e transforma ele em vez de você cumprir uma prisão, né, e tudo, você ou compra cesta básica, ou remete aquilo a um ato disciplinar, aqui, pra criminal, assim, pra você entender, é o cara que vai ter que em creches ajudar, em coisas públicas fazer, cortar grama no jardim público. Nesse caso aqui, coisas a ver com futebol, normalmente é versão em cesta básicas, em visitar instituições, enfim. Se você não entender dessa forma, aplique a suspensão parcial da exigibilidade da sanção imposta ao jogador Christian Pavon, submetendo a um período de condicional de 6 meses, tá? Isso daqui é um período de condicional, é tipo ele cumprir em outro momento e tal, um período que travaria isso aí. Bom, o jogador não pode ter os direitos privados. E aí ele fala o seguinte, olha o que o cara fala. O Pavon foi punido em 6 jogos, assim como outros jogadores e membros da comissão do Boca Juniors, com diferentes punições por conta daquela confusão no Mineirão. O Boca Juniors teve o recurso na época negado e o jogador tinha contrato a acabar. O clube sabia que o Pavon não iria renovar, então, como forma de punição, não inscreveu na Libertadores. Isso está evidente, tanto que o jogador era titular em 2021 e nessa temporada foi afastado da equipe e não fez nenhuma partida. Aí ele falou, quais que são os argumentos, né? As premissas que utilizamos para solicitar o fim da punição do Pavon estão debruçadas no princípio da justiça e da equidade. O que quero dizer? O jogador deliberadamente foi impedido de cumprir a pena de 6 jogos pelo clube, a não ser inscrito na Libertadores. Enquanto todos os outros punidos pela Conmebol foram inscritos e estavam aptos para jogar nas oitavas de final contra o Corinthians. O Boca Juniors poderia inscrever 50 jogadores na fase de grupo e inscreveu apenas 45 jogadores. Ele foi encostado do elenco, inclusive impedido de exercer sua função laboral, o que já poderia ter sido utilizado pelo mesmo, mediante regras da própria FIFA, para solicitar a rescisão unilateral e antecipada do contrato com o Boca. Então aqui ele está explicando claramente o que eu já disse para vocês em algum vídeo, que ele foi afastado para prejudicar a carreira do jogador, para prejudicar o jogador com uma punição, lembrando aos senhores que eles poderiam ter inscrevido 50 e eles escreveram 45, ou seja, eles não têm motivo plausível para não justificar isso, né? Prejudicando o jogador, ou seja, prejudicando o espetáculo da bola. Que justiça é essa? Onde está a equidade, né? Outro ponto importante no direito é o princípio da primazia da realidade sobre a forma, amplamente utilizado no direito trabalhista. O que quer dizer? A realidade dos fatos precisam ser levada em consideração em relação ao acordo e aos documentos. A realidade dos fatos é que o Pavon já ficou de fora de não 6 jogos da Libertadores, mas de 8 partidas, considerando a fase de oitavas de final. E corre o risco de ter a pena ampliada para 14 partidas, caso não haja reconsideração da Conmebol. E aí ele fala do ineditismo, né, desse tema. Há artigos da própria Conmebol que citam casos especiais sendo avaliados sob a ótica dos códigos disciplinares da FIFA. Não há um caso como esse na história do futebol. Estamos confiantes na certeza do procedimento jurídico utilizado. Estamos pedindo que haja um entendimento do cumprimento da pena ao Pavon. Ou, alternativamente, que haja uma conversão de pena de cumprimento de atividades sociais ligadas ao futebol. Em terceiro caso, que a Conmebol decida por congelar uma parte da pena.